Essa aqui é um pouco antiga, mas dá pra resolver. É uma questão da ESA, do Exército. Uma corrida disputada por 8 atletas. Opa, isso aqui é o candidato a ser o meu N. Então vamos ver, né? Primeiro a gente tem que ler, vamos lá. O número de resultados possíveis para os 4 primeiros lugares. A gente já fez uma questão dessa de posição, né? Então eu tenho 4 lugares onde a ordem importa, né? Porque se é primeiros lugares, né? Então tem primeiro lugar, segundo, terceiro e quarto. Ou seja, é importante a ordem aí dos elementos, né? A gente já sabe, né? Então isso aqui se trata de um arranjo, né? Eu tenho N maior que P, os elementos não podem repetir, ou seja, um atleta não pode ocupar várias posições, né? Ele só pode ocupar uma das posições e não pode haver repetição dos elementos. Então aqui é só montar um arranjo. Aí você escolhe qual é o método. A forma aqui, ó. Agora aqui eu comecei pelo método dos tracinhos, ó. 4 tracinhos, porque são 4 posições, né? Primeiro lugar, segundo, terceiro e quarto. E é sempre diminuindo, ó. Opa, aqui tá 8, né? Ah, é porque são 8 atletas. Então 8 pessoas podem concorrer, todos os 8, né? Podem concorrer à primeira posição. Aí depois 7, 6, 5. Sempre diminuindo. Multiplicando isso aí tudinho, pessoal, vai dar 1680. Bem simples. Então 1680 formas diferentes de organizar os atletas nas 4 primeiras colocações. Gabarito, letra D. E quem quiser usar o método da fórmula, faz aqui, né? O desenvolvimento, ó, 8 fatorial, que é o N. E embaixo 8 menos 4 fatorial. Aí eu sei que 8 menos 4 dá 4, fatorial no caso, né? Porque o fatorial a gente deixa fora, primeiro resolve a operação dentro do parêntese. E eu desenvolvo 8 fatorial até chegar no 4, porque eu posso cancelar 4 com 4, vai sobrar 8, 7, 6, 5, como lá em cima, né? Multiplicando 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 dá 1680. Gabarito, letra D. Ou seja, eu poderia tanto usar o método assim como a fórmula. Vamos ver se tem mais. Essa é da aeronáutica. Agora essa aqui já tem uma questão, vê? Eu gostei dessa aqui, 2018, é a Escola de Sargentos. Com os algarismos 2, 3, 4, 5, 6 e 7, opa, então tenho quantos algarismos aí? Eu tenho 6 algarismos. Posso escrever, isso é o que ele quer, números pares. Opa, grife isso aqui, ó, bota um OBS bem grande, tem que ser par. Aqui tem uma restriçãozinha. Tranquilo? De 4 algarismos, ou seja, 4 algarismos, né, distintos. Opa, então se é distintos, né, a gente já sabe que vai se tratar daquela questão do arranjo. Então N é maior do que P, os algarismos não podem repetir e a restrição é essa aqui, ó, tem que ser par. Então vamos lá, P é 4, né? Então eu vou fazer um arranjo, só que tem uma restrição. Vamos começar pela restrição. Sempre quando a questão der algum óbice, né, alguma restrição é melhor, né? Eu até falei essa palavra aí, eu não sei nem se tá certa a pronúncia, mas vamos lá. Então toda vez que der uma restrição, a gente vai começar a analisar pela restrição. Então, primeiro eu vou usar o método dos tracinhos. Eu vou fazer 4 tracinhos, porque vai ser um número com 4 algarismos. Para um número ser par, todo mundo sabe que um número par, o último número, né, o algarismo das unidades tem que ser par. Então o último algarismo tem que ser par para que o número em si seja par. Concordam? Isso aí a gente aprende no fundamental. Então vamos lá. Quem são os números pares? 2, 4 e 6. Então aqui na última posição só pode ser o número 2, 4 ou 6. Então eu vou começar de trás para frente esse arranjo. Eu falei permutação, não é arranjo. Então eu vou começar esse arranjo de trás para frente. Então aqui eu já tenho 3 posições possíveis, ou seja, só pode ser esses 3. Pode ser outro número além desses 3, professor? Não. Por quê? Porque ele quer que seja par. Pronto. Depois que eu fiz isso, o resto é só você fazer da forma que a gente sempre vem fazendo. Já fiz a restrição já foi satisfeita. Vamos lá. Se eu usar um desses números aqui, eu tinha 6. Usei um dos pares. Vai ficar quantos? 5. Não é isso? É. Então para as outras posições eu tenho quanta situação? Aqui eu só vou ter 5. Por que, professor, 5? Porque eu não já usei um número aqui, ou eu usei o 2, ou 4, ou 6. Qualquer um desses aí. Certo? Então 3 é fixo. Isso aqui eu digo que é fixo, eu sempre digo aos meus alunos. O 5 é porque sobrou 5, né? Quando eu tiro 1, sobra 5. O próximo é 4 e o outro será 3. Ah, professor, então se eu fiz de trás pra frente agora. É isso, pessoal. Começa da restrição. Pode acontecer da restrição ser o primeiro algarismo ou a primeira posição? Pode, pessoal. Isso aí não é uma regra. Existem vários tipos de questão. Como ele disse que o número tinha que ser par, a gente começou de trás. E agora? Agora é só multiplicar essa bagacinha aí, ó. 3 vezes 4 vezes 5 vezes 3, ó. 3 vezes 4, 12. Vezes 5, 60. 60 vezes 3, 180. Gabarito, letra B. Pelo método dos tracinhos, muito mais fácil. Deixa eu ver se eu fiz do outro método. Não, aqui é método dos tracinhos, né? Tranquilo. E eu fiz usando a fórmula. Só que a fórmula já complica mais um pouquinho. Por quê? Porque aí eu tenho que ter noção que eu vou tirar esse 3 aqui é porque é fixo. É o final, tá certo? Ó. Esse 3 aqui é porque são os 3 últimos números, algarismos, né? Os 3 últimos algarismos que são pares, que é o 2, o 4 ou o 6. Então eu tenho que ter essa noção, que só tem 3 possibilidades. Multiplico pelo arranjo dos 5 restantes. Foi o que a gente fez lá em cima. O arranjo de 5 e eu não tenho mais 4 posições, eu só vou ter 3, porque eu já estou ocupando um aqui para seus pares. Então o diferencial é que eu iria fazer um arranjo de 5, 3, não iria fazer um arranjo de 6, 4, e teria que ter esse 3 multiplicando. Por que esse 3 multiplicando? Porque são os números pares, tá certo? Então eu iria desenvolver da mesma forma, 3 vezes 5 fatorial, que o n é 5 nesse caso, 5 menos 3 fatorial, que daria 2 fatorial aqui embaixo, né? Então esse 5 fatorial eu desenvolvia até o 2, para poder cortar 2 com 2, e iria ficar 3 vezes 5 vezes 4 vezes 3, a mesma coisa que ficou lá em cima, multiplicando daria 180. Aí eu vou dar uma dica a vocês. Quando for questão desse tipo, com restrição, use o método dos tracinhos, que é muito mais fácil. Tem essa aqui daí, vamos resolver essa, só pra encerrar. Um maestro escolherá 5 músicas distintas. Calma, eu acho que isso aí não é o N. 5 músicas distintas dentre as 10 que dispõe. Então aqui ele já começou o contrário, ele deu o primeiro valor de P. Por isso que é bom a gente ler e entender. Ô professor, como é que você sabe que o P é 5 e que o N é 10? Porque ele vai escolher 5 músicas distintas. Então as 5 músicas que não podem se repetir. De um total de quanto? De 10, pessoal. Então de um total de 10 ele vai escolher 5. Então aqui subtende que vai ser um arranjo de 10 para 5. E montará uma apresentação. Então ele vai fazer uma apresentação com 5 músicas, de um total de 10 que ele pode escolher. Para escolher da música e da ordem, ordem que elas serão tocadas, ou seja, se ele disse que a ordem aí, ó, ele vai escolher as músicas e a ordem, ou seja, a ordem aqui é importante. Tá certo? Opa, então acho que é um arranjo mesmo, professor. A ordem é importante. E isso, pessoal, tem que analisar assim, ó. Tem que fazer análise assim, lendo e se não entender, releia. Pronto, ó, o maestro possui um número de possibilidades cujo algarismo das unidades. Ó, presta atenção. Ele só quer saber o algarismo da unidade. O que significa isso, professor? A gente vai fazer o cálculo e no final só importa o último número. A gente sabe que os algarismos, né? Vamos dizer que eu tenho 125. Então esse aqui é o algarismo da unidade, lembra? Do ensino fundamental. Esse aqui é o da dezena. Lembra disso, né? Se não lembra, volta pra matemática básica. E esse aqui é o da centena. Então essa questão, quando você fizer o cálculo aí desse arranjo, ele quer o resultado só final aqui, ó. Ele quer o resultado final, que é o algarismo da unidade, que seria esse aqui, ó. O último algarismo, tá certo? Então vamos calcular o arranjo? É um arranjo simples, fácil, ó. É um arranjo de 10 para 5. Deixa eu ver se já tá respondido aqui, tá não. Então, ó, um arranjo 10 para 5. Agora eu vou dar um bisu a você, mas vamos logo montar aqui. Eu vou usar a fórmula, que a gente já tá acostumado, né? Ou então não, vamos usar o método dos tracinhos, né? A fórmula, ó. 10 fatorial
10 menos 5. É porque esse método aqui demora que só, eu não gosto muito não, sabe? Eu só faço pra vocês verem. Então 10 menos 5 eu sei que vai dar 5, né? Então vai ser 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Eu paro no 5 fatorial, porque é o resultado aqui de baixo deu 5 fatorial. Cortando 5 com 5 sobrou o quê? Aí presta atenção, não vou fazer o cálculo, por quê? Ele não só quer o algarismo da unidade. Então vê, qual é o número que eu tenho aqui? 10. Presta atenção. Todo número multiplicado por 10, qual vai ser o último número? Qual vai ser o algarismo da unidade? Se eu multiplicar qualquer número por 10, pensa em um número. 2.457 multiplicado por 10. É só acrescentar o zero no final, lembra? Então, qualquer número, pode imaginar qualquer número que você queira. Multiplicou por 10, o algarismo da unidade vai ser... Sim, aí eu tô falando de número inteiro, calma. Aí já tem gente que tá dizendo aí, esse professor é burro, porque se for um número racional, por exemplo, nem sempre vai terminar em zero, né? Correto. Mas eu tô falando de números inteiros. Então, se pertencer ao conjunto dos números inteiros, então, toda vez que eu multiplicar por 10, vai dar o quê? O último algarismo vai ser um zero. Então, o algarismo da unidade vai ser um zero. Então, não precisava você fazer esse cálculo enorme, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, tá certo? Só bastava saber o quê? Que quando tá multiplicando por 10, o último algarismo será zero. Então, gabarito, letra A. Então, é assim que a gente faz prova de concurso, pessoal. A gente tem que ter um raciocínio mais abrangente, né? Ah, professor, mas como é que eu vou desenvolver esse raciocínio? Fazendo questão, tá certo? É tão tal que eu resolvo tantas questões de concurso que quando às vezes eu resolvo uma, eu digo, então, essa parece com aquela da CESP que eu fiz da outra vez. Ou seja, o hábito de fazer questão constantemente, você acaba, né, tipo, vamos dizer, decorando a questão que cai em outra banca. Você essa é parecida com aquela, ó, entendeu? Então, a prática que leva a esse nível de... Já tem gente que tem um raciocínio lá em cima, né? Eu tive alunos que tinham um raciocínio lógico melhor do que o meu. Que às vezes ele vinha, professor, eu desenvolvi, fiz de outra forma essa questão. Aí quando eu ia olhar lá, eu olhava direitinho, pá, e dava certo. Ou seja, ele teve uma visão melhor do que a minha. Isso acontece, pessoal. Então, matemática é isso, tá certo? Então, eu acho que encerrou aqui. A gente encerra aqui, não tenho mais slides. Aqui eu tenho as referências que eu sempre gosto de colocar, né? Então as referências muito boas, podem copiar, né? Essa aqui, ó, o IES, a coleção dele, muito boa. Essa aqui é antiga, mas tem uma mais recente, 2016, o Bom Giorno, que muitos concursos militares utilizam essa literatura aqui, da matemática. O Dante, né? O Dante foi do meu ensino médio, até hoje ele me acompanha, gosto demais da literatura dele, dos materiais dele. Esse Oliveira aí foi que eu peguei do Brasil Escola, que ele fala de arranjo simples, aí eu botei aqui pra si, né? Isso aqui é um site, Brasil Escola, mas... E o que é concurso que pra mim, esse aqui, ó, merece totalmente um destaque, o melhor banco de questões da atualidade. Eu já usei outros, já usei o do Gran Curso, já usei o do Aprova Concursos, do Tec Concursos, eu já usei vários, mas nenhum chegou perto do que concursos, tá certo? Tanto em facilidade, funcionalidade, os próprios, como é que se diz, os filtros são excelentes, dá pra fazer caderno, dá pra fazer simulado, é muito, olha, completo, tá certo? Então pode confiar, eu não tô ganhando um centavo pra divulgar isso aqui, certo? Então se eu não tô ganhando nenhum centavo e tô divulgando é porque o material é bom, né? Tá certo? E agora nessa Black Friday aí, ó, né? Tá até uma promoçãozinha lá massa, assinatura anual, tá certo? Então vê lá, né? Pessoal do que concursos, né? Valeu aí. E é isso, pessoal, tô encerrando esse vídeo, espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até a próxima.